mais uma etapa do nosso Congresso ABMed no Hospitalar. A gente vai começar agora o painel Jornada Regulatória ABMed Anvisa, regularização de dispositivos médicos com recursos de inteligência artificial, desafios e oportunidades. E para esse painel, a gente vai contar com a ilustre presença da nossa moderadora, Carolina Torres. Ela é gerente de assuntos regulatórios e qualidades na Roche Diagnóstica e coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória. Ela é graduada em Engenharia Biomédica pela PUC de São Paulo, com especialização em capacitação, gestão da qualidade e de processos pela instituição Vanzolini e MBA em gestão de liderança de pessoas pela FGV. Possui mais de 10 anos de experiência e trabalha na Roche Diagnóstica Brasil. Carol, obrigada. Obrigada. Chamo ao palco também Johan Odis, Global Quality and Regulatory Partner da Roche. O Johan possui 4 graduações, sendo a última um mestrado em Direito pela Wolfson College, Universidade de Cambridge. Na Roche, o Johan trabalha para garantir que a política regulatória relacionada à saúde digital em todo o mundo funcione para os pacientes. Antes de ingressar na Roche, Johan foi chefe de software e inteligência artificial na Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, MHRA, tendo coautoria em documentos como os Princípios de Boas Práticas em Aprendizado de Máquina. Johan também é professor associado honorário no College of Medical and Dental Sciences, Universidade de Birmingham, e membro honorário da Hughes Hall, Universidade de Cambridge. Obrigada, Johan. Thank you very much. Chamo ao palco também o Dr. Francisco Irã Cartacho Barbosa, especialista em regulação e vigilância sanitária na GGTPS Anvisa. Ele é engenheiro mecânico, mestre em saúde pública pela Fiocruz, com dissertação aplicativos como dispositivos médicos. Há risco na ponta dos dedos? 23 anos na área de saúde e 10 anos na área de regulação de equipamentos para a saúde, sendo o principal responsável pelo processo que levou à publicação da RDC 657/2022, a de SAND, tá, gente? Que dispõe sobre a regularização de software como dispositivos médicos, especialista em regulação e vigilância sanitária na GGTPS. Obrigada, doutor Irã. E com isso, eu passo a palavra para o doutor Irã, Francisco Irã, para ele começar a apresentação dele. Obrigada, gente. Irã, se você quiser ficar em pé, fica à vontade, tá? Deixa eu me dar um esclarecimento rápido aqui, como é que é? É nessa flecha aqui maior. Passe e não volta. verde, passe isso. Alô? Bom, vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês, para dar mais tempo para a discussão da gente, né? Vou abordar basicamente como faz a regulação de software como dispositivo médico junto à Anvisa e falar um pouquinho dos problemas que a gente está enfrentando com a inteligência artificial e a visão que a gente tem de futuro para isso. Bom, antes de mais nada, dizer que a participação da Anvisa nesse tipo de evento ela é gratuita, né, certo? E a gente exige da pessoa que pede esse tipo de apresentação que disponibilize o material que a gente dá e toda a palestra que a gente apresenta nesses eventos de forma gratuita para toda a população brasileira. Bom, o motivo de regulação desse tipo de produto é que o crescimento desse tipo de software aplicado para a medicina tem sido exponencial no mercado e a abrangência desse tipo de produto, quando aplicado para a população, é da ordem de milhões de pessoas atendidas por um único produto, e isso, é claro, traz preocupações sanitárias sobre esses produtos. E por isso que a gente pensou em fazer uma regulagem específica para software, para abordar alguns aspectos deles.
Bom, o departamento que eu trabalho, a GEquipe, que é subordinada à GGTPS, a gente faz a regularização lá de todo dispositivo médico, desde uma ressonância, um bisturi elétrico, esse tipo de coisa, inclusive software como dispositivo médico. Bom, atualmente a gente já tem softwares regularizados junto à Anvisa desde 2001. Atualmente a gente já tem mais de 500 softwares. Eu estou precisando até atualizar aí a apresentação, porque todo dia a gente recebe submissão de 2, 3 softwares como dispositivo médico, certo? E eles são distribuídos, como vocês veem aí na tabela, certo? E a gente tem softwares com inteligência artificial desde 2006, eu acho que é o mais antigo que a gente tem, ou seja, não é uma coisa nova, apesar de estar na moda agora, mas é uma preocupação que a gente tem desde algum tempo atrás. E é importante vocês notarem que não foi com a 657 que a gente começou a regular software como dispositivo médico. Isso já era exigido, porque eles são encarados como um dispositivo médico, certo? A 657 veio para dar um tratamento especial à software, que a gente viu que eles têm algumas diferenças e tudo, e a gente poderia trazer algumas aberturas e explicar melhor ao mercado de softwares o que é exigido deles. Bom, como é que a gente faz a regularização? Aí vocês veem o ciclo que um fabricante precisa seguir. Eu vou explicar muito rapidamente, porque não é exatamente o foco aqui da apresentação, mas o que a gente aconselha primeiro para quem está desenvolvendo software como dispositivo médico. Se você está desenvolvendo um software e suspeita que ele pode ser preciso uma regularização para ele, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a gente fazer o enquadramento. Dá uma lida na 751, vê se se aplica seu software, vê a 657, e com isso você tenta fazer o enquadramento do produto. Se tiver dúvidas, consulta a Anvisa, fala com a gente ajuda nesse processo. Sabendo se o seu software precisa ser regularizado, aí sim você vai poder partir para desenvolver toda a documentação que vai precisar apresentar para a Anvisa quando for regularizar o seu software. Recomendo fazer isso assim que teve a ideia de fazer o produto, porque durante o desenvolvimento dele, você já vai registrando tudo que é necessário ficar registrado para depois apresentar para a Anvisa. Esse é o primeiro passo. Vocês podem ver com as coisinhas bem bonitinhas que eu coloquei aí. Bom, o segundo passo é levantar essa documentação, certo? Conseguir uma autorização de funcionamento, que toda empresa que cuida de alguma coisa que tem uma preocupação sanitária precisa de autorização de funcionamento, certo? O mercado de software, por ser muito novo, apesar de já ter um bocado de tempo, mas tem muita startup que funciona nela e tudo, e muitas vezes as empresas não sabem disso, precisa ter uma autorização de funcionamento, né? Aí, essa autorização ela é conseguida junto à vigilância sanitária local, certo? Você pede lá uma inspeção, e nessa inspeção você já pode também pedir que ela gere um relatório que vai ser apropriado para você conseguir um certificado de boas práticas, caso o seu produto tenha um risco maior. Bom, aí segue toda a outra documentação, que seria pedir uma autorização de pesquisa clínica, fazer essa pesquisa clínica, caso o seu produto seja inovador, caso não seja, esse passo não é necessário, certo? Se ele tiver algum acessório que precise de certificação, conseguir essa certificação, e também conseguir o certificado de boas práticas, caso a classe de risco do seu produto seja maior, né? Aí você pode chegar a fazer a submissão para conseguir a regularização. Sendo aprovada essa regularização, você vai poder partir para a comercialização. Só que sua relação com a Anvisa não acaba aí. Não é conseguir e pronto, tchau, Anvisa. Não, você precisa acompanhar o seu produto, comunicar à Anvisa qualquer evento adverso que tiver, para que esse ciclo prossiga. Fazer alterações, quando fizer alterações no seu produto, submeter novamente para a Anvisa para aprovação, alguns tipos de alterações, né? E é esse aí o ciclo. Então, basicamente, o que é que vai precisar? Da AF, certo? Ter um responsável legal e técnico, ter um sistema da qualidade funcionando, com documentações, procedimentos, projetos, tudo isso registradinho, como deve ser no sistema da qualidade, atender a documentação que é exigida na 751 e na 657, e ter um sistema de vigilância pós-mercado e assistência técnica para o seu software. Bom, e quais são as principais regulamentações que são aplicadas
para um fabricante de software. As principais são a 751, que regula dispositivos médicos, incluindo software. Lá tem a regra 11, que dá a classificação de risco para cada um do software, certo? Dependendo da indicação de uso. E a 657, que traz algumas aberturas especiais para um fabricante de software, algumas coisas que eles podem, porque é permitido pelo meio digital fazer isso, certo? E traduz as exigências que são feitas para dispositivo médico para a linguagem do mercado de software. Bom, a 751 traz a classe de risco 1 e 2 seriam um regime de notificação, e a classe de risco 3 e 4, o regime de registro. Importante notar que o regime de notificação, apesar dele ser mais rápido, a análise é mais simples, a documentação também é mais simples, tem um formulário que guia todas as informações que você tem que trazer para a Anvisa, certo? Ele não permite erros, ou seja, quando você vai submeter isso para a Anvisa, a documentação tem que estar completa, tem que estar certinha, porque esse sistema, para ser mais rápido, ele não permite que a gente faça uma exigência e o fabricante tem um prazo para estar cumprindo e tudo, ou seja, quando submeter, ou ela está certa e aprovado, ou tem algum erro e a gente tem que indeferir a petição e o fabricante só pode conseguir a regularização daquele produto se submeter novamente. Já o registro, a documentação é mais completa, mais complexa. Entretanto, caso haja alguma dúvida, algo que foi apresentado que a gente não conseguiu entender direito, ou que precisa de mais esclarecimentos, porque pode ser que não esteja muito completa, a gente pode pedir através de uma exigência que o fabricante complemente a documentação. Bom, e a 657, ela é basicamente subsidiária à 751, ou seja, a 751 ela se aplica a software, todas as exigências que estão lá, certo? E a 657 veio para fazer essa tradução da linguagem específica para software e trazer algumas aberturas. Ela regulamenta aspectos típicos de software, trouxe algumas permissões exclusivas, como, por exemplo, permitir que a instrução de uso esteja no próprio software, não precisa estar imprimindo a instrução de uso e entregando para o usuário, né? Ela veio clarificar alguns requisitos para o mercado, para a regularização de software, e principalmente fazer a harmonização com o que é decidido no IMDRF, o que é usual no FDA, a Comunidade Europeia e tudo mais, trazer a harmonização de forma que um software que é desenvolvido aqui, com algumas mudanças na formatação da documentação que você já levantou para submeter à Anvisa, você consegue submeter nesses outros mercados e pleitear a aprovação para vender nesses outros mercados também. O contrário também é válido, para que a população brasileira possa ter acesso aos softwares que são desenvolvidos lá fora. Agora, sobre software com inteligência artificial. Atualmente, o que a gente exige isso é exigir de todo dispositivo médico, é que ele seja bem descrito para a entidade reguladora, que no caso aqui é a Anvisa, certo? Um software com inteligência artificial, a gente encara uma boa descrição dele, que ele apresente minimamente, o que eu estou falando aqui são de requisitos mínimos, certo? Um relatório que justifique, eu estou usando essa técnica de inteligência artificial. Por quê? Porque ela é mais adequada ao tipo de dado que eu estou tratando, por isso e aquilo, certo? Ou seja, ele se justifica porque que a técnica de IA que está sendo usada naquele produto é essa. Ele traz para a gente, por exemplo, se ele for treinado com bases, descreve qual o tamanho dessas bases, de onde vieram os dados para ela, descreve o histórico de treinamento, como foi feito esse treinamento, descreve as diversas bases que foram usadas para aprendizado, para treinamento, para verificação, são bases diferentes, de acordo com boas práticas de desenvolvimento de inteligência artificial, e também deve ter uma justificativa estatística para o tamanho dessas bases, ou seja, o treinamento que você vai fazer de inteligência artificial, o tamanho de base que você vai utilizar, depende, muitas vezes, da indicação de uso, o tamanho do mercado que vai ser, o tipo daquela população que ela vai atender, ou seja, uma boa descrição. Atualmente, de uma IA, a gente exige pelo menos isso. E quais são os desafios que a gente está tendo atualmente? Estão aparecendo novas tecnologias, a 657 está com 2 anos de publicada, e a gente já está pensando em fazer uma atualização dela para atender às novas tecnologias que já estão batendo na porta para entrar no mercado. Uma delas seria a generativa. O que é que ela traz como desafios para a gente, certo? E aqui eu estou falando de IA generativa que é usada somente na função clínica do produto.
Ou seja, se você usou uma IA generativa para conversar com o seu cliente, para perguntar algumas coisas a ele, tudo, ela não está fazendo a função médica. Mas se ela está decidindo, por exemplo, que tipo de diagnóstico esse cara tem, ou eu devo indicar a ele que vá se consultar com um médico ou não, aí ela está tomando uma decisão clínica, certo? Por mais que ela seja discreta, que seja só uma sugestão e tudo, mas ela está participando do processo de saúde do paciente, aí sim, ela é de interesse e deve ser descrita. Bom, como é que você vai descrever o treinamento de uma IA generativa? A IA generativa ela usa uma base de dados gigante, muito variada, difícil de ser descrita, e vocês viram que a gente precisa de uma descrição disso, para poder ter segurança no produto, saber identificar depois, no futuro, se ocorrer algum problema, de onde veio esse problema, qual é a origem dele, como a gente vai evitar ele, certo? Como é que vai justificar a técnica de IA? Eu estou usando uma IA generativa por quê? O que é que ela traz para o meu produto que é aplicado, que é o mais próprio para aquela indicação de uso, né? Quais são as boas práticas de fabricação para o desenvolvimento de uma IA generativa? É uma coisa tão nova, como é que é feito, como é que é garantido tudo aquilo que é exigido nas boas práticas de fabricação para uma tecnologia dessa, certo? Como é que você vai descrever alterações? O treinamento de uma IA generativa é uma coisa cara, é longo, certo? E as generativas genéricas, elas podem ser usadas porque tem muitos terceiros que provêm serviços, ou seja, tem IAs aí no mercado, que você simplesmente faz uma pergunta para ela, ela te responde. O seu software pode ser desenvolvido de forma que ele faça uma pergunta para uma IA, sei lá, que a Google desenvolveu, a Microsoft desenvolveu, alguém colocou no mercado. E ele usa essa resposta para fornecer para o seu cliente. E aí, eu posso usar essa IA de terceiros no meu produto médico? Como é que eu garanto que essa IA... Tudo isso são problemas e desafios que têm sido trazidos pelo uso de IA generativa para a regularização desse tipo de produto. Como é que a gente garante segurança e desempenho desse tipo de produto, que é a principal preocupação? Bom, a gente também tem outras tecnologias que também trazem mais problemas, por exemplo, um IA de aprendizado contínuo. Como é que eu comprovo que um IA de aprendizado contínuo não vai perder desempenho à medida que ela estiver lá no mercado? Como é que o fabricante vai conseguir comprovar isso? Eu estou fazendo perguntas porque eu não tenho a resposta. São desafios que a gente está discutindo junto à MDF, com outros reguladores. A gente está colocando na proposta que a gente está fazendo de atualização da 657 uma forma de abordar isso, mas está tudo nascendo ainda e sendo pensado, certo? E eu trago para vocês aí, quem sabe vocês possam depois me procurar e sugerir, olha, eu tenho uma ideia para aquela sua pergunta, como é que a gente responde ela. A gente já tem um produto disso e traz mais preocupação para mim, né? Bom, como é que eu vou garantir a validade dos dados de treinamento? Ela está aprendendo enquanto está sendo usada. Como é que ela vai validar esses dados? São dados apropriados? Ela está aprendendo com os dados corretos ou ela está aprendendo com dados ruins, quando ela estiver lá? Ela não está sob controle do fabricante. O fabricante não vai alimentar ela com uma coisa que ele conhece. Ela está aprendendo lá, enquanto está sendo usada, distante do fabricante, fora do controle dele, né? Como informar ao regulador uma alteração? Essa é muito interessante, porque atualmente, se você altera algo que está mudando a função clínica do seu produto, você tem que submeter uma alteração. Agora, você colocou no mercado um dispositivo que tem um IA que aprende sozinha lá. E aí? Ela se modificou sozinha lá. Você vai colocar um stand dentro da Anvisa, dizendo, aquela IA que está no hospital tal, ela aprendeu mais alguma coisa e está aqui a submissão. Não dá certo isso, né? A gente tem que abordar como é que essa mudança vai ser informada, como é que ela vai ser registrada pelo próprio fabricante, para garantir a segurança dele, garantir a segurança dos usuários e pelo regulador, para ele poder fazer a vigilância sanitária desse tipo de produto, né? Como manter a rastreabilidade para identificar causas de eventos adversos? Como é que você sabe... Houve vários problemas com o produto que eu coloquei no mercado, e será que esses problemas têm uma causa só? Como é que eu vou tratar para evitar que esse problema se repita? Mas como é que você vai saber qual foi a causa do problema se o seu produto, uma semana depois, está diferente? Como é que ele estava quando ocorreu o problema? Tudo isso precisa ser pensado. Eu vou ter que obrigar o meu produto a estar registrando todos os estados que ele teve após cada treinamento que ele fez em si mesmo? Como é que a gente aborda isso, né?
Bom, ainda tem outro tipo de produto, que são aqueles que são modificados com novas regras. Por exemplo, tem muitos prontuários eletrônicos no qual o próprio usuário entra protocolos lá. Alguns protocolos desses podem ter decisões clínicas dentro dele. Só que aí o fabricante do prontuário eletrônico nem pensou que o produto dele ia estar tomando uma decisão clínica. Quem colocou isso lá foi o serviço de saúde. E aí? Como é que garante a segurança dessas novas regras? E, atualmente, isso é responsabilidade de quem está fazendo o produto. Será que deve ser mesmo assim? A responsabilidade de quem está fazendo o produto? Ou essa responsabilidade deve ser compartilhada com o serviço de saúde? O serviço de saúde tem capacidade para estar compartilhando essa responsabilidade? Como é que eu vou verificar a integração dessas novas regras que estão sendo colocadas no meu produto com as outras regras que já existem lá? Elas são compatíveis? A colocação de uma nova regra pode causar um risco sanitário, alguma coisa vai dar errada, alguma decisão vai ser tomada errada nesse conjunto, né? Como que eu vou informar ao regulador essa alteração, um problema parecido com o de aprendizado contínuo, se o dispositivo está sendo alterado pelo usuário fora dos meus olhos? Aí, todo esse tipo de visão precisa ser abordada, a gente precisa desenvolver uma abordagem regulatória para isso, para permitir que isso seja, e por que precisa permitir que isso chegue ao mercado? Aí vem as oportunidades, né? Por quê? Porque esse tipo de produto, eles têm um potencial, já observado, de agilizar tarefas burocráticas, de organizar informações, identificar padrões. Eles podem se adaptar a um paciente específico, a um serviço de saúde, ou seja, as condições em que ele funciona, ou a uma população específica. Por exemplo, um mesmo software que funciona na Amazônia, se ele se adaptar lá, ele pode atender melhor aquela população, trazer benefícios para aquela população, diferente de um software que está funcionando aqui em São Paulo, que se adaptou à população daqui. Aí eu também tenho que garantir que o software que está adaptado à população daqui não seja copiado para lá e comece a ser usado na população da Amazônia, sendo que ele não está apropriado para aquela população. Mas outro probleminha. Você viu que eu coloquei uma lista meio curta ali, mas é porque também eu não quero falar de todos os problemas para vocês, não quero deixar minha plateia triste, né? Bom, eles multiplicam força de trabalho, porque tomam decisões automáticas, organizam informações e tudo mais, né? Auxiliam de diagnóstico muito precoces, tem várias IAs que têm demonstrado a capacidade de identificar padrões em informações que estão muito discretas ali no prontuário do paciente e tudo, e ela consegue perceber aquilo e já avisar a equipe que pode tomar uma ação sobre aquilo muito cedo. Verifica um número enorme de variáveis na busca de erros ou para gerar alertas. Por isso que vale o desafio de desenvolvimento e o desafio regulatório, mas é preciso muito cuidado. Como vocês talvez possam lembrar, tem uma cena no filme de Indiana Jones, no qual ele tem que atravessar um local que tem vários ladrilhos, e ele tem que pisar no certo, senão ativa uma armadilha, né? Pois é, a gente tem que ir pisando no ladrilho certo também nesse caminho, para a gente não estar algum problema. Por quê? Porque a gente está falando de produto para a saúde. Ou seja, um produto desse pode estar atendendo 80 milhões de brasileiros. E daqui a pouco começa a ocorrer 1000 eventos adversos, e a gente vai precisar identificar a causa numa arapuca dessa, porque são produtos complexos. E aí a gente precisa estar bem preparado para ter as informações, para identificar a causa disso e poder agir junto com o fabricante, corrigir o problema e evitar um agravamento de saúde na população, ou até aumento de custo. Muitas vezes não é só a questão da saúde mesmo. Um produto desse pode começar a recomendar muitos exames, porque ele, de repente, aprendeu que aquilo ali vai ser melhor. E aí? Vai aumentar o custo? A gente vai encarar esse aumento de custo porque um software tomou a decisão que aquilo ali vai evitar um problema e é simplesmente por conta da regra de treinamento dele. Na verdade, aquilo ali não vai ser vantajoso para a saúde da população. Bom, agora eu trago mais algumas informações. Onde vocês tiram as dúvidas de vocês podem ver as resoluções nesse endereço, certo? Tem os manuais também publicados lá no site da Anvisa. Perguntas e respostas sobre software, a gente já tem uma versão também já desenvolvida com um monte de perguntas, toda semana eu respondo várias, certo? E as que são mais interessantes eu vou colocando na versão nova e a gente vai publicar ela também. Ou seja, um perguntas e respostas mais completo de softwares, né? Também temos webinários publicados
todo semestre, a gente publica 1 ou 2, é muito interessante que vocês assistam, certo? Temos o Fale Conosco, onde vocês podem tirar suas dúvidas, o atendimento dele é muito rápido. A gente tem um tempo de resposta, questão de pouco mais de semana e tudo, para poder estar respondendo as dúvidas de vocês. Às vezes é muito mais rápido do que você está tentando uma reunião ou tudo com a nossa equipe. E caso da dúvida ser complexa, necessitar de uma apresentação ou de um tete-a-tete mais rápido, você pode marcar uma reunião. Temos também o parlatório para atender esse tipo de coisa. E aí eu trago para vocês uma tirinha, que eu gosto de mostrar nas minhas apresentações, onde dá uma boa ideia do que é a aproximação regulatória que a Anvisa faz desse tipo de problema. Temos uma mãe aí que está dividindo o bolo para as filhas, e na hora que ela parte os pedaços de bolo, uma delas logo reclama: mãe, você deu um pedaço maior para ela, e isso não é justo. Aí a mãe logo imagina uma regrinha e diz: vamos fazer o seguinte. Ela corta um pedaço bem grande e diz: esse pedaço vai ser dividido entre vocês duas. Quem fará a divisão será você. Ela aponta uma das filhas, aquela que reclamou, né? E ela diz: você pode cortar o bolo como quiser. Ela logo pensa: vou cortar um pedaço maior para mim, é claro. Aí a mãe coloca a regra. Mas tem uma condição: quem vai escolher o pedaço de bolo vai ser a sua irmã. E nisso ela motiva a filha a cortar o pedaço de bolo exatamente igual. Você pode ver aí no último quadrinho a irmã dizendo: vou ficar com um pedaço maior. E ela dizendo: não, vai ter um pedaço maior. Então, uma boa regulação é usar a regra mais simples para atingir os objetivos com o menor custo, através da correta motivação dos envolvidos. Ou seja, colocar as regras que vão custar menos para todos e para motivar o mercado, o desenvolvedor, o próprio regulador e a população a estar controlando aquele problema que a gente vê que é possível de ocorrer. Muito obrigado, e está aí os contatos. Obrigada, doutora Ilian. Bom, acho que agora a gente vai começar com a apresentação do Johan também, mas acho que todo mundo ficou se perguntando com toda certeza. Todas essas perguntas são muito provocativas, e eu também me coloquei a pensar que realmente é um desafio muito grande, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Mas a gente sabe que a saúde digital ela tem se difundido, né, em todas as áreas dos cuidados para a saúde, e vem para transformar, eu acho que a forma com que os profissionais, os pacientes e os serviços de saúde interagem entre si. Então, acho que é de fato uma tendência e é um desafio que a gente vem enfrentando e que, com toda certeza, acho que há muito ainda, né, por descobrir como se fazer. Mas acho que é o caminho realmente que a gente precisa começar. Acho que esse é um momento oportuno para a gente começar essas discussões e começar a estar cada vez mais preparado como agência reguladora, né? E aí agora acho que a gente vai então dar o espaço para o Johan para apresentar sobre o programa, né, o programa PCCP, e depois a gente volta a conversar. Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu agradeço a BIMED pela oportunidade, pelo convite, também aos meus colegas Carolina e Douglas por me fazer chegar até aqui. E, em segundo lugar, peço desculpa a todos vocês. Eu sei tão pouco português, eu peço até desculpa por não saber português. Eu sei mais os nomes dos gatos da Angélica do que eu sei palavras em português. Então, eu peço desculpa, eu vou tentar melhorar para o futuro. Mas vocês vão ter uma voz para substituir a minha voz irritante, talvez ríspida, através do intérprete. Enfim, nesta apresentação, eu vou falar rapidamente sobre inteligência artificial, machine learning e dispositivos médicos com a capacidade de inteligência artificial, mas também os planos de controle, o que eles podem fazer para esses dispositivos. Mas só uma cautela, PCCP não são apenas para inteligência artificial, não é somente para dispositivos médicos com inteligência artificial, isso é para todo o conjunto de dispositivos médicos, e eu vou enfatizar isso em outros estágios. Vamos, como é que faz para avançar? Aí está. Muito bom. Então, eu vou falar para vocês por que eu acho que o novo método de gestão ou de método é necessário para dispositivo médico, para software. Eu vou falar o que é um PCCP, vou falar onde o PCP está acontecendo ao redor do mundo, e aí eu vou passar para vocês uma receita deliciosa sobre o PCCP, o bolo de PCCP perfeito, tá bom? Muito bom. Não posso falar próximo slide? Talvez funcione melhor, né? Esse aqui você pode pular, por favor.
porque o meu controle não está funcionando. Ótimo. Então, o que é tão especial com IA, com machine learning? Então, a questão com machine learning, a questão com IA, é que isso poderia nos surpreender. Não nos fala o que nós esperamos que vai nos dar como resposta, porque ela está treinada com dados, ao invés de uma programação específica. Então, isso é fantástico, pode nos dar novas sacadas, dizer coisas novas, mas também é aterrorizador, é amedrontadora, porque pode nos dizer coisas novas, novas percepções e pode errar as coisas. E é por isso que é tão interessante falar sobre IA, e é por isso que existem grandes benefícios para os pacientes, mas também como um ex-regulador também existe muito risco para o paciente. Então a ideia toda é maximizar os benefícios, diminuir os riscos para os pacientes. É por isso que a regulação, como a Anvisa, que está aqui, é tão importante. E o trabalho de todos desses órgãos reguladores é tão importante. Vocês vão acostumar comigo aqui falando. Próximo slide. Enfim, os desafios que IA traz seria o quão robusto é o seu desempenho, e a Ron acabou de falar sobre esses problemas. Também a interpretabilidade, como que nós sabemos as conclusões que chegaram. Normalmente são caixas em preto, não entendemos exatamente como ela chegou na conclusão que chegou, mas também a adaptabilidade. Então, as máquinas de IA são treinadas, mas quer dizer que você pode retreiná-las para, de forma fundamental, mudar o desempenho do dispositivo retreinando. Então, vou focar apenas nesse único desafio que IA coloca para nós, e porque PCCP não é a bala de prata para tudo, mas é uma solução poderosa. Próximo slide, por favor. Então, por que o novo método de mudança, gestão de mudança é necessário? Eu não deveria ter colocado tantos slides, para ser sincero. Eu não acho que está funcionando. Eu posso tentar novamente, mas vamos lá. Agora sim, posso voltar. Então, o caso de segurança pela agilidade. Então, realmente existe um caso que podemos dizer que o fabricante deveria, contanto que eles possam fazer com toda a constatação, as verificações do governo, eles deveriam fazer isso. E existe um risco, especialmente no contexto de IA, que eles degradam com o passar do tempo. Nós precisamos empregar o dispositivo de IA, e como fabricante, você deveria esperar que o desempenho vai ser pior do que no seu conjunto de teste, porque o seu teste, claro, que não é uma representação perfeita do mundo. Então, se usar uma fabricação ali, usando o dispositivo, você descobre que o performance, o desempenho é igual ou melhor, você fez algo errado, ou seja, você não tem todas as informações disponíveis. Mas não somente isso, alguns dispositivos de IA têm um desempenho que cai com bastante severidade. Quando eu estava no AHA, nós tínhamos índice de COVID. É um software que prevê quando o paciente chega no hospital, quem que tem o maior risco de ter o declínio mais rapidamente quando tem o COVID. E esse é o tipo de dado no ambiente, porque o ambiente muda com a COVID, não é? Então, conforme as vacinas surgiram, os mais idosos foram vacinados primeiramente para que o relacionamento entre a probabilidade de declínio e a idade mudasse, porque os idosos tinham a vacinação em primeiro lugar. Então, se treinar o modelo na pandemia não tivesse treinado no final, seu modelo não funcionaria. E isso é questão de risco e segurança do paciente. O que a gente tira como lição? É a necessidade de retreinar os modelos, porque existe a necessidade clínica do dispositivo, ainda existe, mas o retreinamento também existe, essa necessidade. Mas esse sistema atual, usado na maior parte dos mundos para notificar as modificações para o software ou dispositivos médicos e dispositivos como um todo, ele caiu como uma atrofia nesses modelos, porque eles podem decair e isso acaba sendo aceitável e você tem que notificar essas mudanças. É isso que a gente percebe por aí com os modelos. Eles caem em desempenho, mas não aumentam com o passar do tempo. Então, poderíamos dizer que é mais seguro dizer ter modificações leves, especialmente quando se trata de IA, inteligência artificial. Vamos testar o controle agora, ver se funciona. Perfeito, agora funcionou. Enfim, gestão de mudança com IA ou machine learning. As pessoas às vezes pensam que eles treinam o tempo inteiro, a cada segundo, com cada prompt, mas esse é um mito no nosso setor, porque na sua grande maioria nós retreinamos nosso setor em lotes. Você treina, você trava aquele modelo e você retreina somente usando métodos de verificação para garantir que os dados que estão entrando na inteligência artificial são controladas, pontos de controle. Então, nós estamos falando de aprendizado contínuo com machine learning, onde você treina cada dia. Não, é algo controlado no ambiente. Então, como um caso de segurança em agilidade para AI, ou inteligência artificial e machine learning, existem vários motivos relacionados a dados vazando, indo de um lugar para outro.
ou boiar de um lugar para outro. Então, o seu ambiente pode mudar. As coisas que acontecem no campo podem mudar. Você tem que atualizar o seu modelo. Se o seu modelo não combinar com o ambiente, aí o modelo está equivocado. Ou os modelos não estão errados, mas não são totalmente corretos. Então, o que você está tentando prever também muda. As pessoas mudam com a codificação clínica, condições também de sepsias mudam. No Reino Unido, acho que mudou 10 vezes nos últimos 10 anos, ou seja, os dados, as variáveis que usam para constatar ali, muda. Então, se você não colocar esse modelo, o modelo não vai funcionar. E outra coisa, como os conceitos, o drift de conceito. E tudo isso quer dizer que a necessidade do modelo ainda existe, os pacientes, os clínicos ainda precisam de acesso, mas precisamos atualizar o modelo o mais rápido possível. Então, deve ter uma forma melhor. Tentando o controle novamente. Agora sim, e o que são PCCPs? Existe uma forma de fazer isso. Então, existe um modelo de mudança na maioria das jurisdições. Você certifica o dispositivo para o seu mercado com autorizações devido ao arquivo técnico, seja qual for a documentação, com as especificações que você disponibiliza. Aí você, normalmente, na maioria das jurisdições, vocês podem fazer modificações leves, básicas. Se você quiser mudar, por exemplo, a cor da interface do usuário, fique à vontade, ninguém se preocupa. Na maioria das vezes, você normalmente pode mudar a cor e na maioria das jurisdições sem problema. Agora, se você quiser fazer uma mudança drástica, significativa, expressiva no EU, aí nós falamos que isso é uma grande não conformidade, você realmente pisou na bola. Significa que você vai receber multas, o dispositivo sai do mercado e coisas do tipo. Então, de qualquer forma, as modificações que vocês fazem nesse software têm que ser autorizadas na maioria das jurisdições ao redor do mundo. E claro que isso acaba sendo muito trabalho para os fabricantes e mais que isso para os reguladores, não é? Eles não estão ali sentados numa praia tomando margarita, caipirinha. Não é isso que acontece, não é? Eles têm outras coisas para fazer. Então, isso é o que é um PCCP. PCP é uma metodologia para gerenciar mudanças em dispositivos médicos e IVDs. E provavelmente isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, no Canadá, isso que nós vimos no Reino Unido, que eles têm maior aplicabilidade nos dispositivos que têm IA. E tem 3 componentes ali para fazer esse bolo do PCCP. E isso, claro, vem com a orientação da FDA de 2023, o esboço dessa guia. Então, a primeira é a descrição de modificações. Isso parece bem técnico, não é? Essencialmente, é só falar ao regulador o que você quer mudar. É uma lista dessas mudanças. A segunda é um protocolo de modificação, certo? Falar como que você vai fazer essas mudanças, como que você vai garantir que essas mudanças foram feitas. Porque, especialmente você usar software, não é somente colocar a mudança, mas implementar a mudança. Não é só escrever, mas então, fazer a execução disso. E outra é a avaliação do impacto, falando dos riscos, dos benefícios, como você vai minimizar esses riscos. Então, PCCP é realmente uma palavra que engloba algo gigantesco aí, técnico, mas são 3 documentos básicos, dizendo o que você quer mudar, como que você irá mudar e quais são os riscos e benefícios dessa mudança. Então, onde elas se enquadram? Qual que é o valor de PCCPs? Olha, do lado esquerdo, se vocês estiverem fazendo mudanças insignificantes como fabricante, não tem valor aí, você já pode fazer isso, não precisa passar por todo o processo com o regulador, nada disso. Se for algo simples, tranquilo. Mas se você olhar para o lado direito e quiser mudar a intenção do uso, na maioria das jurisdições, você não pode usar o PCCP. Então, qual que é o valor? Está no intermediário, que é fazer uma modificação grandiosa, uma mudança drástica que não era com a intenção original. E isso, claro, vai ver o que a FDA, os órgãos reguladores do Canadá, outros lugares, e ver o que você tem que fazer com o seu PCCP para não ter que voltar aos reguladores, não é? Porque vocês já configuraram esse plano foi aprovado, você seguiu o plano de acordo, então agora você pode seguir avante, seguir em diante, livre para fazer mudanças mais rapidamente, os reguladores terão mais tempo, porque não tem que fazer uma mudança constante de cada mudança, aprovação constante de cada mudança. Então, são os 3 benefícios principais do PCPs. E eu era um regulador até o ano passado, então, eu posso dizer, ele reduz o fardo, de acordo, claro, com o PCCP já autorizado, sem necessidade de ser revisado cada vez. E a expectativa é que, com esses planos aprovados, teríamos mais tempo para os fabricantes, teria um esforço dos
reguladores. Porém, esse esforço vai valer a pena, porque uma vez que você aprova aquele plano, contanto que você não desvia do plano, você não precisa passar por todo o processo de novo ir até o regulador, e o regulador também não tem que te importunar. Para os fabricantes, significa que tem um aumento de certezas e a capacidade de fazer modificações dentro dos limites do PCCP, e você faz de uma forma mais rápida, mais ágil. Você pode atualizar seu modelo de IA para combinar com o ambiente atual, mesmo de uma maneira semanal, se você precisar, contanto que isso esteja incluso ali no seu PCCP aprovado. Agora, mais importante que isso, é o motivo que estamos aqui, é a participação. Ou seja, os dispositivos individuais que precisam de modificações frequentes, agora eles podem chegar no mercado. Isso é o que é importante. Se vocês desenharem um dispositivo médico com IA para chegar no mercado, vocês sabem que vocês têm que atualizar isso a cada semana. O sistema atual não faz isso de forma prática, porque precisa atualizar cada vez. Ou seja, existe uma classe enorme de IA não chegando no mercado porque não temos esse tipo de conceito que não permite essa gestão ou mudança de gestão. Então, onde o PCP está mudando ao redor do mundo? Os Estados Unidos, o FDA tem o maior orçamento de todo regulador, então, é claro, eles fizeram as coisas primeiramente, então deram autoridade completa, como o FDA, para trazer PCPs e permitir que os fabricantes façam PCPs para qualquer dispositivo médico e IVD. Mas começaram primeiramente com IA, fizeram guias no ano passado que detalharam exatamente o que eu já falei anteriormente, que tem 3 componentes do PCP, pelo menos para IA e Machine Learning. Eu também imagino que terá mais outro guia com dispositivos médicos no final do ano. Mas também a FDA e também sobre os princípios de guia, para te dar uma noção desse guia, nós estamos considerando todos os 3 de nós. O trabalho que tem vistas diferentes, como é o trabalho do PCP. E é importante saber que eles sejam bem homogeneizados, internacionalmente falando, ou seriam perdidos. E também no Canadá, seguiram bem as regras do FDA, tiveram guias de IA e Machine Learning com um plano que é menor no Canadá e tem guias para isso. No Reino Unido, minha jurisdição antiga e agora onde eu vivo, eles também deram sinais que terão mudanças legislativas para mudança de controle para todos os dispositivos médicos. É claro, eles também foram coautores dos princípios guiadores com Health Canada e com a FDA. A União Europeia, já tiver qualquer coisa com IVD ou dispositivo médico, vocês podem perceber uma pequena legislação chamada os Atos de IA, que foi passado no último estágio ontem mesmo e agora vai ser embutido na União Europeia em menos de 20 dias agora, não é? Então existe um conceito que está próximo de planos de controle pré-determinados nesse ato de IA, ou seja, se você tiver um sistema de IA na região da União Europeia, você vai ter PCPs específicos para isso. No Japão, dando crédito ao regulador PMDA, eles foram os primeiros. A IDATEM é um sistema bem próximo de controle de plano determinado, olhando para um escopo de mudança. Eu acho que eles surgiram com isso já na década passada, para ser sincero. Então, eles já estão anos e anos à frente de outros reguladores, inclusive onde eu estava antes. Singapura também sinalizou a intenção de uma política que fosse semelhante ao plano de controle e assim também como a Coreia do Sul. Vocês podem ver como locais de PCPs, onde tem controles ao redor de todo mundo. Então, o pedido para todos os reguladores e também para todos é compartilhar as informações, não é? Para construir em cima dos aprendizados de outros. Se a FDA fez um erro, por exemplo, é útil compartilhar esse erro com MHRA e compartilhar com a Visa, onde todos podem aprender com essas experiências. E também existe um grupo enorme de ideias do que os PCPs podem ser, o que deveriam ser. Então, perceber que os princípios de guias que foram que tiveram coautoria do FDA, com o Health Canada também, com seus guias e esboço, MRDF, que é o grupo com software, com dispositivos médicos, também estão considerando guias para controle de planos pré-determinados.
Mas vejam só, como conseguimos acertar o PCCPs? Como ter certeza que eles funcionam para os pacientes, que eles vão fazer o que devem fazer pelos pacientes, que fazem sentido para os fabricantes, que vão ajudar os reguladores ao reduzir esse fardo? São, na verdade, 3 desafios-chave. O primeiro, eu acho, é o mais difícil, a harmonização. Então, se a PCPs tem muita harmonia, o valor fica melhor. Mas se for divergente, o valor cai. Então, imagina, por exemplo, você é fabricante, você tem IA num dispositivo médico, então imagina que você tem um plano de controle já pré-determinado, então você está mudando frequentemente aquele modelo. Mas imagina, por exemplo, a Roche tem esse modelo e estamos em 150 países, tá? Cada país, 150 países, com diferentes ideias do que um PCCP é, documentação diferente. Dá para mudar o modelo? Dá para atualizar essa documentação semanalmente? Não dá, certo? Então, o que a gente precisa, portanto, que os PCPs, diferente de outras partes da regulamentação, mais do que nunca, precisa ser muito internacionalmente harmonizado. Se não for harmonizado, o valor se perde, principalmente em empresa global. Vocês não conseguem atualizar com a frequência necessária porque não há tempo para a atualização da documentação acompanhar esse ritmo. Então, você tem uma perda para os pacientes, para os fabricantes, para os reguladores, para todos. E também os PCPs precisam ter flexibilidade. Então, precisam permitir que o fabricante faça mudanças, mas se for muita documentação e essa documentação pede por dados indisponíveis na fase de mercado, e daí não vai ser, o PCP não vai ter utilidade, vai ser muito caro, muito fado. Então, é realmente um malabarismo aí. E integração também. Então, PCPs vão ser muito dinâmicos, como documentação que muda com frequência, mas como que eles interagem com documentos já existentes. Isso é muito importante. Como é que você faz a interação com o sistema de qualidade de hoje? Como ele interage com a gestão de risco? Se o regulador traz isso, é preciso pensar como isso muda esse documento e como faz essa inter-relação. Então, estão aqui os meus 4 conselhos. Se você é regulador, peço para considerar, então, o que fazer com os PCPs. Primeiro, a harmonização internacional. Não faz nada sozinho. Trabalho com amigos, parceiros, colegas em diferentes agências regulatórias, ou vai num bloco só e faz uma PCP junta, trabalho junto para maximizar o valor das PCPs. Eu acho que faz muito mais sentido. Segundo, não é somente SAMD, os dispositivos dispositivos médicos, para outros também. E isso é razoável, porque a gente tudo bem, a gente pode começar só com a inteligência artificial, depois o dispositivo, depois ir além, mas a autoridade precisa mais ampliada, senão a autoridade não vai ser a prova de futuro, principalmente se a legislação fica atrás. E o equilíbrio certo. O PCP precisa assegurar modificação segura e eficaz, mas não pode ser mais fardo ao que a gente já tem de caminho regulatório, significando, portanto, que o benefício precisa ser maior que o risco. E também considerar como os PCPs se encaixam com a regulamentação existente, já dá para funcionar com as estruturas existentes. Eu acho que se você pensar nesses 4 e acertar esses 4, teremos um bolo delicioso, por assim dizer. Com a cobertura deliciosa, rapidamente você vai ver a qualidade do confeiteiro. Pessoal, cheguei ao final da minha apresentação. Eu estava lendo, ainda no começo desse mês, que parece que no calendário chinês, agora estamos no ano do dragão. Vamos mudar a marca? Deve ser o ano do PCCP. Vamos falar isso. Eles erram, mas esse é o ano que a gente pode trabalhar juntos como uma comunidade internacional e falar assim, tá aqui uma nova maneira de manejar mudança, novas maneiras para trazer inovações para o mercado, que são seguras, ou mais seguras do que os métodos atuais. Também uma maneira para o regulador pensar em fardo, ou seja, não precisa aprovar mudanças que são chatas, que não se ligam ao escopo de segurança. Assim, o fabricante consegue ficar empoderado para trazer mais produtos para o mercado. Pessoal, é o ano do PCCP, não do dragão, ok? Muito obrigado. Thank you, Johan. Thank you. Well, vamos lá.
Eu acho que a ideia aqui é a gente poder fazer pergunta para os dois. Eu acho que foram painéis que apresentações que se complementaram de uma certa forma. Acho que o Irã trouxe um pouco do desafio da agência, de como a gente vem se preparando para isso, de qual é a nossa regulamentação vigente hoje. E o Johan pôde apresentar um pouquinho da nossa perspectiva, do ponto de vista de convergência regulatória, qual é a tendência, o que vem sendo tratado junto aos outros países sobre a metodologia de fato PCCP, né? Então, tendo em vista isso, eu acho que a primeira pergunta vai para o Irã. Falando da própria agência, a Agenda Regulatória 2024-2025, ela já prevê uma atualização da norma de Software as Medical Device, como foi publicado na Agenda Regulatória. E a ideia aqui é entender, Irã, considerando essa revisão, né, quais são os planos da Anvisa? O que, de fato, se pretende incorporar dentro da revisão dessa norma e trazendo já para a perspectiva aqui da metodologia do PCCP que foi apresentado, né, como que a agência vê a possibilidade do uso dessa metodologia para incorporação nesse processo realmente da gente estar mais preparado e ter políticas de apoio, regulamentações que visam cada vez mais promover o acesso à saúde digital e ter tecnologias, né, seguras, eficazes e também de forma mais ágil para a população brasileira. Uma ótima pergunta. A pergunta boa é aquela que a gente está preparado para responder, né? Eu falei que ia ser fácil, na verdade. A gente já está trabalhando mesmo, colocou lá na agenda uma revisão da 657, talvez seja a resolução que pelo menos que eu lembre, que vai ser revisada mais rápido. Ela tem 2 anos e a gente já está precisando rever ela. É próprio do mercado, que é um mercado que evolui muito rápido, né? E a gente viu a necessidade de abordar esses desafios. Aqueles problemas que eu coloquei ali para IA generativa e aprendizado contínuo e tudo, a visão que a gente tem desses problemas veio também, em parte, do mercado, batendo lá na nossa porta, e eu tenho esse tipo de produto, e eu queria saber como que eu submeto ele para a Anvisa. Estou desenvolvendo esse tipo de produto, daqui a 1 ano ou 2 eu vou precisar colocar ele no mercado, e a gente, nossa, já está vindo isso. E o colega, o Johan, ele participa comigo das reuniões no IMDRF, e ele já me viu levar para essas reuniões, porque a gente também tem essa visão de que uma regulação, para ela ser efetiva, ela precisa ser harmonizada. Todo mundo está fazendo isso, até porque esses caras que batem lá na porta da Anvisa, eu quero colocar esse produto no mercado, eles têm que ter a oportunidade de poder estar vendendo isso em outros países, né? Sem passar por muitas dificuldades. E aí ele me vê chorar lá para o pessoal, o pessoal bateu, e o mercado brasileiro parece ser ótimo para isso, sabe? O pessoal tem umas ideias que eu fico pensando, poxa, os meus colegas devem estar calados, mas quando eu pergunto a eles, vocês já tiveram esse tipo de proposta aparecendo aí para vocês? A maioria das vezes a resposta é não. Ou seja, parabéns aos brasileiros, a vocês que estão aí, boa parte são desenvolvedores, de trazer essas coisas primeiro para a gente, e meio que eu estou pegando fama de chorão lá nas reuniões por trazer os problemas, sabe? E a gente já tem uma proposta que eu desenvolvi junto com a equipe de forma até meio inusitada, porque a superstar, a Márcia, que trabalha com implantes, me ajudou nisso, certo? Porque eles têm produtos que têm, apesar de ser um produto completamente diferente, mas que têm essas características de serem produtos que são adaptados para alguém, ou que são adaptados pelo serviço de saúde para o uso naquela pessoa, e eles já têm uma abordagem e visão da Anvisa que as regras devem ser simples, então é bom a gente aproveitar de uma experiência prévia com algum dispositivo médico que seja daquela forma. E a gente fez, é claro, um texto bem cru de proposta da 657, incluindo também PCCP, que está aparecendo e tudo, e que a gente viu que é uma abordagem que resolve alguns problemas para alguns casos e que pode ser também muito bom. É claro que é um texto cru e a gente está levando isso para as reuniões do IMDRF. Obviamente, a gente não vai colocar uma resolução aqui que seja diferente do resto do mundo, né? Mas a gente está trabalhando nisso para que
tendo também um sinal positivo dos outros reguladores de que a gente vai partir para esse caminho também, que a gente possa estar implementando isso, é claro, depois de colocar em consulta pública, ver as contribuições de todo mundo. Eu estou aproveitando também o evento aqui para coletar mais alguns outros problemas, aproveitando a criatividade de todos vocês, para ver se há algo que a gente já pode incorporar também nessa proposta. E, é claro, passar por todo o processo e todos os problemas que eu falei aqui, a gente tem uma ideia já colocada nessa proposta de revisão para a abordagem deles. É claro, está no início, mas a gente vai trabalhar em chegar numa versão refinada disso. Eu vi muitas carinhas felizes aí, com um certo comentário do Dr. Irã. A gente comemora cada passo. Eu acho que é importante isso também, porque é um desafio, é o que você disse. Eu acho que a gente também está aprendendo como indústria. A gente também aprende a cada dia os produtos que estão sendo lançados, inovações, e como a gente pode também estar preparado e ter, de uma certa forma, uma maturidade de garantir apresentações dessas alterações para a agência, para que permita realmente esse avanço, né, de forma mais rápido e ágil. E, com toda certeza, também ter essas tecnologias na nossa indústria é uma preocupação para a gente, né? Então, também é algo que a gente se preocupa muito, de como a gente pode garantir que esses produtos também estejam ali, mas que garantam a qualidade e sejam seguros, né? Ainda, então, acho que a pergunta para o Johan, carisma à parte, né, gente? Fica até difícil. A pergunta para você, Johan, também vai muito na linha do PCCP. Eu acho que, como o Irã comentou, vocês têm trabalhado, acho que em juntos, então, como uma oportunidade dentro do grupo do IMDRF. Mas como, de fato, a proposta ela tem sido levada na prática, né? Quando a gente fala do PCCP, da metodologia, eu acho que você apresentou ali quais são, basicamente, as premissas que todos os fabricantes precisam utilizar, as 3 premissas, né, de quais são os tipos de alterações, quais são os riscos dessas alterações, mas como, na prática, isso, de fato, tem sido apresentado para as agências, em geral, reguladoras? Como os fabricantes se preparam para prever, de certa forma, essas alterações que estão por vir e como isso pode ser apresentado de uma forma sólida para os organismos reguladores? Uma pergunta, enfim, que eu acho que me surgiu aqui, não estava nem no script, tá, gente? Eu juro. Então, mas acho que também é uma forma para a Anvisa, o Dr. Irã, né, escutar de como isso tem sido levado na prática. Então dá para ver que não foi parte do script por causa do pânico no meu rosto. Mas, de verdade, olha, eu precisei considerar isso quando eu era do MDRF ano passado. Eu estava na mesma posição com a Anvisa, ou seja, o que é isso, como pode ajudar, como isso beneficia, ele é melhor que o risco. Eu acho que precisa começar no valor dos PCCPs. Como conseguimos extrair valor e minimizar risco? É isso que toda a regulamentação de dispositivo é maximizar benefício e minimizar risco. Então, quais são as pontas? O que está dentro, o que está fora? O que você pode incluir no PCCP, o que não dá? Ou seja, cabe aos reguladores considerar. Mas eu consideraria, olha para o FDA, olha para o Health Canada e outras agências regulatórias para trabalhar juntos. Eu acho muito importante que essa localização de PCCPs é incrivelmente importante. Apesar do MDRF, da harmonização internacional, cada regulador, cada legislação que outorga poderes, autonomia, tem uma visão diferente, mas a localização vai ser muito importante. Exemplo, quando eu vi o que o FDA fez no NHR, eu falei, fantástico, eu queria ter feito isso, mas não deu. A minha legislação, da minha organização, não permitiu. Então, os poderes que eu busquei, a legislação que eu propus, eram bem diferentes. Então, isso, pensa nos objetivos, maximização de benefício, minimização de risco, trabalho com outros reguladores, mas como funciona na legislação local. Porque se você não acertar, mesmo com boa intenção, se você não acertar a legislação, não vai dar certo como regulador, paciente e também para o fabricante. Então, isso é uma visão bem geral, tá? Mas, pessoal, fica à vontade para me abordar depois dessa sessão. Vamos conversar mais. Quero dar mais detalhes das principais questões de implementação, que para agora, no painel, seria um monólogo eu entrar em detalhes agora, então eu não vou entrar.
Aproveitando, acho que a gente está no tema, né, e você é um especialista no assunto, eu queria só escutar um pouquinho, porque o Dr. Irã falou sobre inteligência artificial generativa, né? E se a abordagem do PCCP, ele apoia esse tipo de inovação, né? E se tem algum desafio nesse sentido, né? Ou se você enxerga que realmente essa metodologia ela pode vir a atender, né, o que está por vir ainda. Sim, acho que sim. Eu acho que o PCCP não vai fazer o GenAI mais difícil, vai fazer um pouquinho mais fácil, na verdade. Mas eu acho que a apresentação dele era isso. Além dos desafios que ele colocou ali, o PCCP não vai ajudar em nada. Ou seja, ainda vão ficar lá. Mas eu acho que GenAI só vai ser possível no contexto de um plano de controle pré-determinado. Por exemplo, para mensurar desempenho de modelos de ponta ainda não existem. Os LLMs ainda estão como base de dados na internet. Como você caracteriza? Como você descreve alguns dos problemas que a gente notou de grandes modelos de linguagem natural? PCCPs não vai ajudar com isso, mas pode te ajudar com alguma flexibilidade para atualizar esses modelos mais frequentemente. Por quê? Porque ele precisa de atualização frequente. Então não é uma bala de prata. Ajuda, mas não vai ser obstáculo. Mas tem mais problemas mais significativos que precisam ser superados antes da gente pensar do GenAI, que tem um propósito médico para o mercado. Obrigada, Johan. Bom, doutor Irã, eu acho que uma preocupação, obviamente, que a agência tem, diz muito respeito a, quando a gente fala de saúde digital, de novas tecnologias, sobre o tema de cibersegurança, né? E sobre o pós-mercado, digamos assim. Então, como você imagina, né, o que a agência vem discutindo nesse sentido, do ponto de vista de vigilância, pós-comercialização e segurança cibernética, para esses novos desafios, desses novos tipos de produtos, enfim, inovações que têm surgido com inteligência artificial, machine learning, dentre outras? Esse tipo de tecnologia tem trazido diversos desafios nesse sentido e não são só de preocupação da vigilância sanitária, que é mais focada em aspectos sanitários do produto, né? A gente tem uma legislação de acesso à informação no Brasil, que é fora do escopo da Anvisa, né? Mas, como todo órgão público, tem que prezar pelo cumprimento das leis e tudo, a gente procura estar observando e indicando ao fabricante, caso algum produto chegue a conhecimento da gente, de que ele está, de alguma forma, talvez não percebida ou não intencional do fabricante, infringindo alguma dessas determinações, né? Essas inteligências artificiais, elas precisam, para o treinamento delas, de muitos dados, certo? Esses dados, muitas vezes, são conseguidos do atendimento a pacientes reais e tudo. Muitas vezes, esses dados são anonimizados, são entregues para o fabricante em alguma relação, em algum acordo e tudo, até para universidades, para treinamento desse tipo de produto e desenvolvimento. Entretanto, a legislação brasileira exige que isso seja autorizado por cada um dos pacientes que teve seu dado colocado lá, mesmo que aquilo vá sem o nome do paciente para lá. Aí você pensa, nossa, mas isso aí é uma coisa difícil e tudo. Geralmente, o que é que se faz? É na hora que o paciente está fazendo a consulta e tudo, é que ele autoriza o uso dos dados que eu estou gerando aqui para o desenvolvimento de produtos. Agora, fica também uma questão ética, que a sociedade, como em geral, e aí não é só coisa da Anvisa, né? Tem que se perguntar se o momento no qual você está precisando de um atendimento em saúde, se você está preocupado com aquilo, é o momento de você autorizar o uso de seus dados. É como você está tentando acessar um site e o site vem com aquele disclaimer que você precisa estar clicando nele, estou ciente daquilo, aceito todos os cookies, porque você quer acessar o site. Você nem sabe que cookies são aqueles. Ou seja, é meio parecido com isso. Ou seja, será que a gente está fazendo isso da forma certa? Isso é uma coisa que a sociedade precisa refletir, e são dados das pessoas. Muitas vezes também essas
IAs, elas são capazes de coletar muita informação, traçar perfil de saúde e como é que esses dados vão ser protegidos depois, se eles não vão migrar para outras bases, como, por exemplo, bases de seguros, ou de planos de saúde, e vão influenciar decisões de outras IAs que vão escolher quem vai ser cliente, quem vai pagar quanto. Todo esse tipo de coisa precisa ser trabalhada, certo? A Anvisa talvez não seja exato o melhor fórum para isso, porque a gente tem uma preocupação mais focada em vigilância sanitária dos produtos, mas é algo que a sociedade precisa estar vendo, e tem várias preocupações. A gente recebeu recentemente uma consulta do legislativo sobre a legislação que estão desenvolvendo sobre IA, e ela aborda esses aspectos num nível até mais conceitual, e que a gente vai acabar também tendo que pensar numa forma de estar incorporando isso nas regulações da Anvisa, né? E é um desafio, e está sendo pensado, mas não é fácil a solução para isso. Acho que nessa mesma linha, Johan, não sei se você também tem visto alguma tendência em relação a como as agências vêm trabalhando e adotando globalmente a questão de pós-comercialização e esses desafios. Se você tiver algum comentário, percepção. Sorry, was the question about cybersecurity? Isso, de como a gente vem lidando e tratando outros reguladores, né? Quais têm sido aí os principais desafios, preocupações em relação à segurança cibernética e todo o processo de pós-comercialização? Obrigado, sim. Olha, eu acho que diferentes reguladores têm diferentes acordos, então se eu entendo, a sua resposta fala disso. A cybersecurity não está no escopo da Anvisa, mas a legislação tem requisitos de cybersecurity. É a mesma coisa no Reino Unido. Eu acho que é isso. Qual é a divisão certa para essa jurisdição? O que faz sentido? Para a Anvisa não pode ser a reguladora de tudo. Eu lembro, por exemplo, diferentes pacientes vindo para a MHR e eu falei, olha, o que você está fazendo com proteção de dados? Eu não sou a autoridade de proteção de dados, eu não trabalho com isso, não é nem dentro da lei isso. Eu imagino que vocês estão na mesma posição, certo? Então, como eu pensei nisso? Quando eu estava na regulamentação, o meu trabalho é segurança, mas há outros elementos que precisam acontecer para o fabricante trazer produtos seguros. E dados clínicos seguros e robustos é um dos pontos. Então, eu nessa posição, eu tinha essa preocupação, qual era o caminho ético para assegurar que os dados pessoais das pessoas eram processados adequados, porque se isso não estivesse lá, o fabricante não traz inovação para o mercado, ou traz coisas não éticas que depois vão precisar ser recolhidas. Então, veja, eu acho que é uma questão de divisão de trabalho, de quem vai cuidar do quê, seria a minha resposta principal a essa pergunta. Obrigada. Acho que eu não tenho certeza do tempo, gente, porque está tudo zerado aqui, desde sempre. 3 minutos, tá. Então, era bom, né? Porque senão depois eu levo bronca. Então, tá bom. Eu acho que, assim, na verdade, mais para finalizar, eu acho que é daquelas perguntas que, com certeza, se a gente sair sem perguntar, né? A gente leva bronca, como diz a Angélica, a gente não consegue sair por aquela porta. Então, para o doutor Irã, a ideia é perguntando em relação a o que de fato, né, eu acho que você comentou sobre de que isso está na agenda regulatória, vem sendo trabalhado, acho que já existe uma proposta, como você bem colocou, que ainda é um draft, mas como agência realmente, quais são os próximos passos que você enxerga, né, dentro da agência, do ponto de vista de desenvolvimento, de maturidade realmente para desenvolvimento dessas novas abordagens, dessas revisões da norma para contemplar todos esses novos desafios, como a agência enxerga, quais são esses próximos passos, né? Tem um padrão para esses passos, né, que é o padrão de colocar para o mercado, para a nação brasileira, uma nova regulação, né? A gente tem que fazer todo aquele procedimento de consulta pública, fazer uma avaliação de impacto regulatório da regulação que está sendo proposta e tudo. Ou seja, a gente vai seguir esse plano. Agora,
antes de seguir esse plano, o objetivo da gente é coletar o máximo de informações para poder fazer uma proposta mais redonda, de forma que ela possa durar pelo menos 2 anos, certo? Porque as coisas novas vão aparecendo e a gente vai ter que tratar elas mais na frente, né? Ou seja, quanto mais completo a gente fizer isso, por isso que eu tenho conversado bastante com o pessoal no IMDRF, aproveitado eventos como esse, tudo para coletar muitas informações, para poder fazer uma proposta o mais completa possível, para pelo menos endereçar todos os problemas que a gente vê atualmente, tentar colocar elas já um tipo de solução para isso, para que a gente no futuro possa tratar só os problemas que apareceram depois. Certo. Para esclarecer aqui para o Johan, a Anvisa tem um guia de cibersegurança publicado, não é uma resolução, mas tem um guia que incorporou o guia do IMDRF sobre esse assunto, ou seja, a gente tem um tratamento desse tipo de coisa, uma orientação para o mercado, né? Mas os passos que a gente está seguindo é esse, ou seja, conversar com o mercado lá fora para trazer para dentro o que vai ser feito lá fora também, né, sobre esses problemas, e vamos ter que seguir todo aquele tratamento que é feito até a publicação, fazendo avaliação de impacto regulatório, consultas ao mercado e tudo, procurar fazer um processo, assim como a gente fez da 657, com bastante participação, com muita consulta, fazer o mesmo processo para a atualização dela e conseguir tirar disso o melhor resultado para o tratamento desses problemas que a gente está discutindo aqui. Ok. Aí eu fico me perguntando, eu confesso, se existe alguma estimativa para isso, pensando neste ano ou não. Eu sei que é um tema delicado, que vem sendo tratado pela agência, está na agenda regulatória, então se torna uma prioridade, mas acho que, obviamente, gera ansiedade de todo o setor. Não de maneira nenhuma quero comprometer a agência nesse sentido, mas eu não sei se vocês têm realmente alguma perspectiva dentro da agência para que realmente a gente possa conseguir ali, ou enfim, começar as discussões. A gente também se coloca à disposição como a BIMED, como associação, como indústria, né, para poder participar dessas discussões com vocês. As associações aqui no Brasil, elas ajudam bastante nesse processo. Ajudaram na construção da 657, porque coletam informações de vários fabricantes muito rapidamente, centralizam isso, trazem para a gente tudo, ou seja, é sempre uma ajuda muito bem-vinda, a ajuda das associações. Agora, com relação a prazo, como é um processo, de certa forma, caótico, um brainstorming de levantar tudo isso, a gente não dá para falar, mas a agenda ela tem o prazo dela, né? A agenda regulatória, ou seja, a ideia é até o fim da agenda, ter cumprido os itens da agenda, né? Ou seja, vocês podem pensar no prazo da agenda como um prazo para isso. Agora, vai estar determinado? Não sei mesmo, porque não dá para a gente avaliar como esse processo vai andar, né? Até porque o ideal é mesmo que ela seja publicada quando ela estiver boa para todos, o melhor compromisso, porque isso traz alguns custos, traz alguns alívios e tudo, ou seja, é trazer as melhores ideias, incorporar elas e validar com todos, e validar com o pessoal lá fora também. Isso é um pouco demorado, né? Mas, assim, se vocês pensarem no prazo da agenda, é um bom pensamento, certo? Agora, vai estar pronto? Eu não posso dizer de forma alguma, né? Vai depender de como isso evoluir. Claro. Obrigada, doutora Ira. Acho que nessa mesma linha, o Johan, você comentou que esse é o ano do PCCP. E na verdade, essa pergunta também não estava, né, obviamente, no script, mas a gente recebe sempre contribuições por aqui. Então, né, quem sabe faz ao vivo. E, na verdade, a ideia é justamente entender considerando, né, esse seu comentário, esse é o ano de absorver o PCCP nas regulamentações, ou é o ano, de fato, de experimentar, né? Como tem sido isso? Como você enxerga? Até porque a gente sabe que outras agências, como, por exemplo, a FDA, têm trabalhado no tema, obviamente, mas ainda é um guia em draft, né? Então, se é um ano realmente de ser absorvido, de ser testado, e como isso pode ser, de fato,
testado para que a gente tenha uma metodologia, uma abordagem de fato efetiva, assim como o Dr. Irã disse, para a gente garantir que seja de fato usado com sucesso. Com certeza, faz sentido. Olha, esse é o ano de configurar o PCCP no curso correto, na trajetória correta. Não quer dizer que toda região vai ter isso como lei, mas o que queremos ter certeza é que as conversas já estão acontecendo, ter certeza que existem aprendizados sendo passados, qualquer fracasso, qualquer falha que seja transmitida para todo o grupo. Então, existem sinais importantes, especialmente da MDRF, que PCCP talvez tenham guias futuras e também pessoas do lado de regulamentos, também falando de harmonização futura como algo importante. Eu cresci na Nova Zelândia, tinha uma propaganda famosa para o queijo lá, falando que as boas coisas levam tempo para ficar prontas, não é? Então, esse mesmo caso que se aplica a FCCP, é algo demorado, leva tempo, mas que vai ser bom. E se nesse ano percebemos jurisdições diferentes fazendo coisas diferentes, e se percebemos divergências em partes do mundo, porém, essas pequenas diferenças, essas direções, vai nos levar a coisas bem divergentes ou nos unir? Porque você olhar coisas pequenas agora, como você compõe isso ano após ano, com as coisas ficando compostas, você vai estar num continente totalmente diferente, numa região totalmente diferente do que você queria. Então, esse ano é de mostrar os sinais, transferir aprendizados e nos colocar no trilho certo. Mas, claro, as coisas boas levam tempo para se concretizar. Faz sentido. Eu acho que o speech está muito alinhado, obviamente, com o que o Dr. Irã também colocou. Mas acho que é isso, gente. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação de vocês, de Johan, Dr. Irã. Eu acho que é um tema muito curioso. Acho que todo mundo está aprendendo muito com isso. Tenho certeza que quem nunca ouviu falar, né, da metodologia do PCCP, eu acho que é importante também que a gente possa se familiarizar com isso, da gente conseguir dentro das nossas empresas, né, que a indústria possa avaliar de fato como isso tem sido tratado também dentro de suas organizações, para trazer insights, trazer os desafios. Eu acho que, como o Dr. Irã colocou, e a agência em todos os fóruns aqui, eles estão sempre abertos a escutar, e é importante que o desafio seja levado. Então, convido a vocês, né, a entenderem um pouquinho mais da metodologia, da abordagem também em nome aqui do Johan. E agradecer realmente por todo o trabalho também que a agência vem fazendo. A gente coloca vocês nessa situação difícil, mas eu acho que é sempre em busca realmente de um ambiente regulatório cada vez mais aprimorado. Tá bom? Obrigada, gente.